Leituras das Palavras de Deus Todo-Poderoso sobre a busca da verdade. Como buscar a verdade? 1. As várias emoções que precisam ser largadas, que estamos discutindo hoje, são coisas que estão profundamente entranhadas na alma das pessoas. O efeito que essas coisas têm sobre você não é temporário, mas sim de alcance longo e profundo. Quando você está tendo dificuldade para dormir no meio da noite, quando está completamente só, aquelas pessoas, aqueles eventos e coisas que causaram o surgimento de emoções negativas em você e que estão profundamente arraigados em sua memória, flutuam pouco a pouco até a superfície de sua mente. Uma palavra, um som, até mesmo uma maldição, uma surra, uma cena, uma coisa, um grupo de pessoas ou a sequência de um evento do começo ao fim, todas essas pessoas, todos esses eventos e coisas do fundo da sua memória que fizeram com que todas as espécies de emoções negativas surgissem em você passam pela sua mente como um filme. Ele passa várias vezes, até que, por fim e sem perceber, você recua para aquelas emoções negativas escondidas no fundo de sua alma. E naquele momento que impactou os seus sentimentos, sua humanidade, sua personalidade e sua vida futura. Quando você está completamente só, quando está enfrentando dificuldades, quando tem uma decisão a tomar e quando está desesperado, você só consegue se enrolar como uma bola e evitar toda e qualquer pessoa, retirando-se para o seu eu mais íntimo naquela situação, naquele evento e naquele grupo de pessoas que lhe causaram dor. Mesmo que tais pessoas, eventos e coisas fizeram você se sentir atacado e machucaram você e plantaram dentro de você toda espécie de emoções negativas, quando você se sentir abatido e desalentado, quando estiver diante do fracasso, até mesmo quando estiver sendo podado ou rejeitado pelos irmãos, você só consegue recuar para aquele sentimento negativo que exerce influência sobre sua vida. Seja ele depressão, ódio, raiva ou inferioridade. Embora essas emoções tenham lhe causado toda espécie de dor, ou então fizeram você se sentir desconfortável, ou chorar, ou se irritar, você ainda não consegue evitar voltar sempre para aquela emoção negativa que sentiu naquele momento. Quando você retorna para aquele momento, aquela emoção negativa, mais uma vez, reforça a influência que tem sobre você. Quando essa emoção negativa afeta você, lembra e alerta você repetidas vezes, de forma imperceptível, ela faz com que você pare de ouvir as palavras de Deus e o seu entendimento das verdades princípios. Quando, mais uma vez, essas emoções negativas surgirem no íntimo do seu coração, quando afirmarem o domínio sobre seus pensamentos, seu interesse pela verdade ficará mais fraco, até mesmo se transformando em aversão. Ou sentimentos de desafio podem surgir. Por causa da dor e do tratamento injusto que recebeu no passado, você pode olhar para a humanidade e para a sociedade com uma hostilidade maior e odiar tudo o que aconteceu.
assim como, claro, tudo o que acontecerá no futuro. Essas emoções estão se manifestando constantemente em seu coração e influenciam repetidas vezes seus sentimentos, seu estado e sua condição. Elas também influenciam repetidamente como você se sente no cumprimento do dever, assim como sua atitude e suas visões no desempenho do dever e, claro, sua motivação e resolução para buscar a verdade. Às vezes, você acabou de definir sua determinação de buscar a verdade e de nunca mais se sentir desalentado, de nunca acreditar que não é bom o suficiente e bater em retirada de novo. No entanto, quando uma emoção negativa momentânea preenche seu coração, sua motivação para buscar a verdade pode desaparecer completamente, esvaindo-se sem deixar vestígios em um instante. Quando a sua motivação para buscar a verdade se esvai sem deixar vestígios nesse tipo de situação, você sente que buscar a verdade é desinteressante e que acreditar em Deus e ser salvo não tem significado nenhum para você. O surgimento desse tipo de sentimento e estado torna você relutante em vir diante de Deus outra vez, relutante em ler orando as palavras de Deus, ou em ouvir as palavras de Deus e, claro, menos ainda, você tem qualquer determinação ou desejo de pôr as palavras de Deus em prática, ou de se tornar alguém que busca a verdade. Esses são o obstáculo e o impacto tremendos que essas várias emoções negativas têm sobre as pessoas que percorrem a senda da busca da verdade. Mais precisamente, elas causam interrupções e dano às pessoas e, de tempos em tempos, tiram o pouco de confiança que você acabou de conseguir reunir e os poucos princípios de conduta que você acabou de entender e os transformam em nada. Em um instante, elas o tornam incapaz de perceber no íntimo do seu coração a existência de Deus, as bênçãos de Deus, a soberania de Deus e sua provisão para você. E no mesmo instante, você fica cheio de alguma dessas emoções negativas. Quando estiver preenchido com essas emoções negativas, no mesmo instante, seus caracteres corruptos assumirão o controle dentro de você. Quando você é controlado por seus caracteres corruptos, no mesmo instante, você se torna uma pessoa diferente e mostra uma face diferente para as pessoas, para os eventos e as coisas ao redor. O amor que você tinha antes se acabou. A paciência que você tinha antes se acabou. A energia que você tinha antes para sofrer e pagar o preço, para suportar as dificuldades e trabalhar com afinco, se acabou. A motivação que você costumava ter para pular uma refeição e dormir um pouco menos para cumprir bem o dever se acabou. E o que ocupa o lugar disso é a hostilidade para com cada pessoa. Qual é a fonte primária dessa hostilidade que você sente por todos? Vem do seu caráter corrupto, mas também das situações, das pessoas, dos eventos e das coisas que você experimentou no passado, que causaram o surgimento de emoções negativas em você. Você diz: eu tolero os outros, mas quem me tolera? Eu mostro compreensão aos outros, mas quem mostra compreensão a mim? Nem mesmo meus pais e meus irmãos me mostram compreensão alguma.
Todas as outras pessoas cometem erros. Então eu também posso. As outras pessoas expressam negatividade ao serem podadas. Então por que eu não posso? As outras pessoas podem disputar a influência e posição. Então por que eu não posso? Se você pode, então eu também posso. As outras pessoas trapaceiam e tentam se safar de suas responsabilidades ao cumprir os deveres. Então eu também vou fazer isso. As outras pessoas não buscam a verdade. Então eu também não buscarei. As outras pessoas agem sem princípios. Então eu também agirei. As outras pessoas não protegem os interesses da casa de Deus. Então eu também não protegerei. Vou só seguir o que todos os outros fazem. O que há de errado com isso? Que tipo de manifestação é essa? Se olharmos para isso em termos de seus pensamentos ou do caráter que você revela, é simplesmente virar do avesso como se você tivesse se tornado outra pessoa. O que está acontecendo aqui? A causa raiz é que você passou por uma mudança interna. Você pode parecer igual na superfície e sua rotina diária não mudou. Seu tom de fala não mudou, sua aparência não mudou e ninguém está conduzindo você nem incitando você nos bastidores. Então por que a súbita explosão de emoção? Um dos motivos é que ela é causada pelas emoções negativas plantadas no fundo do seu coração. Alguém que sempre abriga os sentimentos negativos de ódio e raiva dentro de si, quando seu estado é bom, muitas vezes vem diante de Deus para orar, para ler as palavras de Deus e vai garantir que tudo prossiga normalmente ao buscar a verdade e cumprir o seu dever. Se essa pessoa encontra algo que não é do seu agrado, ou encontra algum revés, fracasso ou constrangimento no trabalho ou na vida, ou sofre alguma desmoralização ou prejuízo aos seus interesses, o ódio e a raiva provocados pelas emoções negativas dentro dela fazem com que se torne desvairada de raiva e de fúria. Talvez ela tenha experimentado antes alguns eventos que foram fora do comum, como ser maltratada ou espangada aleatoriamente por pessoas malignas, ou ter seus bens confiscados, ou sofrer intimidação ou mesmo humilhação por pessoas malignas. Algumas pessoas podem ter tido colegas ou superiores que lhes dificultaram as coisas no trabalho. Algumas pessoas podem ter sofrido discriminação e tratamento injusto de colegas e professores na escola, devido a seu baixo desempenho acadêmico, más condições em casa ou porque seus pais eram agricultores e da classe mais baixa da sociedade, etc. Quando uma pessoa sofre todo tipo de tratamento injusto na sociedade, quando seus direitos humanos são despojados, ou quando seus interesses são expropriados, ou sua propriedade é retirada dela, as sementes do ódio naturalmente são plantadas nas profundezas de seu coração. E é óbvio que ela levará esse ódio na maneira como aborda a sociedade, a humanidade e até a própria família, os amigos e parentes. As visões daqueles que têm o ódio semeado no coração são influenciadas por esse ódio, e suas emoções também serão naturalmente matizadas por ele. Quando o ódio se enraiza no fundo do coração de uma pessoa, naturalmente se torna uma emoção
E, quando alguém vive dentro dessa emoção de ódio, sua perspectiva sobre a humanidade e sobre qualquer assunto não é mais adequada. Suas opiniões sobre as pessoas e as coisas tornam-se distorcidas e contrárias ao que normalmente seriam. Ela se torna incapaz de compreender corretamente qualquer pessoa, evento e coisa normais e adequados, e também os julgará e condenará. Ela sempre procura uma oportunidade para desabafar suas queixas e seu ódio. Ela espera que, um dia, terá poder e influência, e que será capaz de pôr todas essas queixas em ordem e se vingar daqueles que a intimidaram e feriram no passado. Por ora, porém, ela não tem como conseguir isso de uma maneira adequada. Então, no fim, algumas pessoas assim começarão a acreditar em Deus. Depois de terem começado a crer em Deus, elas pensam: agora eu creio em Deus e agora posso manter a minha cabeça erguida. Deixarei que Deus decida as coisas por mim, de modo que aquelas pessoas malignas recebam o que merecem. Isso é ótimo. Assim, agora que creem em Deus, elas enterram seu ódio e sua raiva bem fundo dentro de si. Dão o melhor para se despender, pagar o preço, sofrer, correr por aí e trabalhar na casa de Deus, esperando que um dia seus esforços lhes tragam boa sorte e mudem as coisas e que, quando chegar o dia em que se tornarem mais fortes e não forem mais fracos, elas garantirão que aqueles que os intimidaram e humilharam sejam punidos. O propósito dessas pessoas ao fazer tudo isso é testemunhar com os próprios olhos a punição e a retribuição impostas àqueles que lhes causaram dor e humilhação sem fim. Elas carregam essa emoção em sua crença em Deus, pagando o preço e se despendendo. Por fora, parece que elas nunca reclamam, nem desejam, nem exigem nada. Apenas se entregam de todo o coração ao cumprir seu dever na casa de Deus e que nenhuma quantidade de sofrimento é grande demais. Na realidade, porém, aquelas emoções de ódio e raiva, no íntimo de seu coração, permanecem sem solução e eles não as largam. No momento em que alguém lhes dá a sua opinião e aponta seu caráter corrupto, imediatamente e de forma subconsciente, essas pessoas correm para trás de suas emoções de ódio e raiva, a fim de enfrentar e solucionar esse problema. Elas pensam: você está me menosprezando? Está tentando me intimidar porque acha que sou ingênua? Tantas pessoas me intimidam, mas espera só para ver o fim que os aguarda. Basta alguém dizer alguma coisa sobre essas pessoas que elas o machucam, mesmo que não seja intencional. Mas se essa pessoa toca em alguma ferida, as emoções de ódio e raiva são despertadas, fazendo com que, inconscientemente, voltem a sentir ódio de tudo. E está claro que, esse ponto de vista, essa emoção, afetou sua perspectiva e sua atitude em relação às pessoas e às coisas, e as maneiras e os meios pelos quais eles se comportam e agem. Seja quem for que lhes levanta opiniões e sugestões legítimas, essas pessoas sempre pensam: ela está me desprezando e quer me intimidar. Ela acha que sou fácil de dominar?
Elas usam esse ponto de vista e essa maneira de fazer as coisas para lidar com a situação e, ao mesmo tempo, suas emoções de ódio e raiva se tornam mais arraigadas em seu coração. Uma vez que se tornam profundamente entranhadas no íntimo de seu coração, as emoções de ódio e raiva crescem continuamente e essas pessoas as usam continuamente para enfrentar todo tipo de pessoas, eventos e coisas. E também se lembram constantemente de que têm de odiar todos e que ninguém é amável com elas. Mesmo que acreditem por um momento que alguém é bom para eles, logo dirão a si mesmos, de forma involuntária e inconsciente: não pense assim. Além de Deus, que é verdadeiramente bom, não existem pessoas boas. Todos se alegram com seus infortúnios e ninguém deseja seu bem. Elas acham que você é ingênuo, então intimidam você e, quando percebem seu sucesso em algo, simplesmente bajulam você e tentam se insinuar. Então, não acredite em ninguém e não olhe com bondade para ninguém. Você precisa ser cauteloso e desconfiado com as outras pessoas. Toda vez que alguém diz uma palavra para essas pessoas, elas analisam, pensando: ele está vindo atrás de mim? Por que disse isso? Está tentando me atacar e ajustar contas comigo por alguma coisa? Está tentando me dominar? Esses sentimentos de desconfiança, ódio e raiva repetidamente lembram a elas e as fazem usar de modo subconsciente tais sentimentos ao abordar e lidar com todo tipo de pessoa, evento e coisa. E ainda assim, elas mesmas estão totalmente inconscientes de que todos esses são tipos de emoção negativa. Essas emoções negativas exercem um controle rígido sobre seu julgamento e restringem fortemente seu pensamento, impedindo-as de ver qualquer pessoa, evento ou coisa a partir da perspectiva ou do ponto de vista correto. Quando alguém começa a viver sob a influência dessas emoções negativas, torna-se muito difícil escapar de seu controle. Antes de largar essas emoções negativas, a pessoa vive inconscientemente dentro delas, olhando a partir delas para as pessoas, os eventos e as coisas, abordando as pessoas, os eventos e as coisas com as visões erradas que surgiram dessas emoções negativas. Em primeiro lugar, isso inevitavelmente leva ao extremismo, à desconfiança, à dúvida e até à impetuosidade, e a pessoa também olha para os outros com hostilidade e os ataca. Essas emoções negativas direcionam os pensamentos e as opiniões da pessoa dentro de seu coração, bem como direcionam todas as suas palavras e ações. É por isso que, quando essa pessoa fica atolada nessas emoções negativas, se ela é alguém que busca a verdade, essas emoções negativas levantam obstáculos e têm um impacto em seu coração e em sua mente. E assim ela pratica a verdade muito menos. Por causa da adulteração, da interrupção e do dano causados por essas emoções negativas, há um limite para a verdade que a pessoa é capaz de pôr em prática e, quando encontra alguma situação, ela é sempre influenciada por seus sentimentos. Claro, o efeito mais importante é que ela cai sob a influência dessas várias emoções negativas e, portanto, praticar a verdade se torna exaustivo para ela.
ela é incapaz de fazer uso da consciência e da razão da humanidade normal, do livre-arbítrio e do instinto criados por Deus, das verdades princípios que o homem deveria praticar e aos quais deveria aderir ao abordar as pessoas e as coisas que o cercam, assim como em seu julgamento das pessoas e das coisas que o cercam. A partir dessas coisas que falei até agora, seja qual for a maneira que você olhe para essas coisas, fica claro que várias emoções negativas ocupam a mente de toda e qualquer pessoa, em maior ou menor extensão. Por ocuparem a mente das pessoas, um certo grau de dificuldade surgirá quando elas praticarem a verdade. É por isso que, conforme passam pelo processo de buscar a verdade, as pessoas precisam largar continuamente as pessoas, os eventos e as coisas que fazem as emoções negativas surgirem nelas. Por exemplo, a emoção negativa de inferioridade que discutimos antes. Seja qual for a situação que fez surgir seu sentimento de inferioridade, ou quem ou qual evento fez com que ele surgisse, você deveria abrigar o entendimento correto em relação ao próprio calibre, aos seus pontos fortes, seus talentos e à qualidade da sua humanidade. Não é certo sentir-se inferior, nem é certo sentir-se superior. Ambas são emoções negativas. A inferioridade pode amarrar suas ações, amarrar seus pensamentos e influenciar suas opiniões e seus pontos de vista. Da mesma forma, a superioridade também tem esse efeito negativo. Portanto, seja a inferioridade ou outra emoção negativa, você deveria abrigar o entendimento correto das interpretações que levam ao surgimento dessa emoção. Em primeiro lugar, você deve entender que essas interpretações são incorretas e, seja em relação a seu calibre, seu talento ou à qualidade de sua humanidade, as avaliações e as conclusões que elas fazem sobre você estão sempre erradas. Assim, como você pode avaliar e conhecer a si mesmo com precisão e se livrar do sentimento de inferioridade? Você deve tomar as palavras de Deus como base para ganhar conhecimento de si mesmo, para aprender como são sua humanidade, seu calibre e talento e que pontos fortes você tem. Por exemplo, suponha que você costumava gostar de cantar e cantava bem, mas algumas pessoas ficavam criticando e menosprezando você, dizendo que você não tinha ouvido para música e que seu canto era desafinado. Então agora você sente que não consegue cantar bem e não ousa mais fazê-lo na frente dos outros. Porque aquele povo mundano, aquelas pessoas confusas e mediocres fizeram avaliações e julgamentos imprecisos sobre você, os direitos que sua humanidade merece foram tolhidos e seu talento foi sufocado. Como resultado, você não se atreve a cantar uma música e só tem coragem suficiente para se soltar e cantar em voz alta quando não há ninguém por perto ou quando você está sozinho. Como é comum você se sentir tão terrivelmente reprimido. Quando não está só, você não se atreve a cantar uma música. Só ousa cantar quando está sozinho, aproveitando o momento em que pode cantar alto e claro. E que momento maravilhoso e libertador é esse, não é verdade?
por causa do mal que as pessoas lhe fizeram. Você não sabe ou não consegue ver claramente o que de fato pode fazer, no que é bom e no que não é bom. Nesse tipo de situação, você precisa fazer uma avaliação correta e tomar a medida correta de si mesmo de acordo com as palavras de Deus. Você deve estabelecer o que aprendeu e onde estão seus pontos fortes e sair e fazer tudo o que puder. Quanto às coisas que você não pode fazer, suas falhas e deficiências, você deveria refletir sobre elas e conhecê-las. Também deveria avaliar com precisão e saber qual é seu calibre, se é bom ou ruim. Se não conseguir entender ou ganhar um conhecimento claro dos próprios problemas, então peça às pessoas que o cercam que tenham entendimento para fazer uma avaliação de você. Seja exato ou não o que disserem, pelo menos isso lhe dará algo para referenciar e considerar, e capacitará você a ter um julgamento básico ou uma caracterização de si mesmo. Você pode então resolver o problema essencial das emoções negativas, como a inferioridade, e gradualmente emergir delas. Tais sentimentos de inferioridade são fáceis de resolver, se a pessoa puder discerni-los, despertar para eles e buscar a verdade. Para aqueles que sofreram tratamento desigual, que foram maltratados e discriminados na sociedade, em suas várias profissões e nos vários ambientes, os sentimentos de ódio e raiva que surgem neles são fáceis de resolver. Sim, Como são resolvidos? eles precisam considerar todas as pessoas, todos os eventos e coisas de acordo com as palavras de Deus, largar essas emoções negativas de ódio e raiva e largar as pessoas, os eventos e as coisas que os feriram no passado. Largar é apenas uma palavra. Como você larga? Por exemplo, uma mulher sai com um homem e acaba sendo iludida por ele para ser levada para a cama e enganada para lhe dar dinheiro. E toda vez que pensa nisso, ela tem um aumento súbito da raiva, e quando essa raiva surge, ela cerra os punhos e o íntimo de seu coração fica cheio de ódio. Ela pensa no rosto daquele homem, pensa em tudo que ele disse, pensa em tudo que ele fez que a machucou e, quanto mais pensa nessas coisas, mais raivosa ela fica. Mais furiosa ela fica, mais a raiva arde e mais seu ódio cresce. Ela continua pensando nisso e não quer mais fazer seu dever. E se sente cada vez pior, dizendo a si mesma para não descansar, mas simplesmente continuar trabalhando e conversando com outras pessoas. E, quando não consegue dormir à noite, ela precisa recorrer a remédios para dormir. Ela não ousa ficar sozinha, nem deixar seu coração descansar. No momento em que se vê só, no momento em que descansa, esse ódio se precipita dentro dela e ela quer se vingar. Fazer com que morra aquele que a feriu e, quanto mais desagradável for a morte, melhor. Se um dia, de fato, ela ouvir a notícia de que aquele homem teve uma morte trágica, só então ela será capaz de deixar de lado seus sentimentos de ódio e raiva. Pense nisto. Se de fato ele morresse, se tivesse o que merecia e fosse punido,
você seria capaz de apagar aquele evento que fez surgir o ódio e a raiva e aquela lembrança que está enterrada bem no fundo do seu coração? Você de fato seria capaz de largar o ódio daquele evento? Ele poderia realmente desaparecer? Não. Então, fazer com que a pessoa que machucou você desapareça e sofra punição, ou que tenha uma morte muito desagradável, ou sofra retribuição, ou chegue a um fim ruim, é a maneira de resolver o ódio e a raiva. É a maneira de largar o ódio e a raiva? Não. E então algumas pessoas dizem: quando você descobre que está abrigando essas emoções de ódio e raiva, você deve largá-las. É essa a senda da prática? Não. Então, o que é quando alguém diz: você deve largá-las? É doutrina. Certo, é doutrina, não a senda da prática. Acabei de lhes dizer como resolver o sentimento de inferioridade, e essa é uma maneira de largar a inferioridade. Agora vocês têm a senda da prática? Então, como você larga o ódio e a raiva? A senda da prática é não pensar neles? Algumas pessoas dizem para expulsá-los de sua memória. Essa é a maneira de resolver o problema. Isso significaria que vocês largaram essas coisas? Balançar a cabeça, fechar os olhos e não pensar em nada, ou manter-se ocupado, não é a maneira de resolver esse problema. E não é a senda correta da prática de largar essas emoções negativas. Então, qual é especificamente a senda da prática? Como vocês podem largar essas coisas? Como podem resolver essa questão? Vocês têm um método bom para fazer isso? Para largar essas coisas, você precisa enfrentá-las, não se esconder nem fugir delas. Você não tem medo de ficar sozinho? Você não tem medo de relembrar esse evento? Não tem medo de que alguém reabra sua ferida? Então, enfrente. Pega todas aquelas pessoas, todos aqueles eventos e coisas que o feriram e o fizeram sentir ódio e raiva no passado. Pega todas aquelas pessoas que deixaram uma impressão profunda em você e de quem você consegue se lembrar e anote todas elas. Discerna a humanidade delas, uma por uma, de acordo com as palavras de Deus. Conheça seus caracteres, disseque, revele e conheça sua essência e veja o que são exatamente essas pessoas. Sua conclusão, a única conclusão a que você pode chegar, será que essas pessoas são todas malignas, são demónios e não pessoas. Não importa que método usem para ferir ou enganar você e lhe causar dano, a essência delas é a de demónios, não de pessoas. E, de certo, elas não são objetos escolhidos por Deus. Não há nenhuma entre essas pessoas que seja capaz de vir à casa de Deus. Ao passo que você é o escolhido de Deus. Você agora é capaz de ouvir sermões na casa de Deus, cumprir seu dever na casa de Deus, e você pode vir diante de Deus. Isso é Deus exaltando você e lhe mostrando bondade. Aquelas pessoas, por outro lado, nunca foram consideradas pessoas aos olhos de Deus. É por isso que, tendo começado a acreditar em Deus,
você deveria guardar uma distância delas. Se ainda desejar se associar a elas, certamente você não será capaz de prevalecer a elas, e será oprimido e punido por elas, discriminado e insultado por elas, prejudicado por elas, até abusado por elas. Tudo o que elas fazem demonstra o que os demônios fazem e o que Satanás faz. Se você gosta de se associar a elas e de lutar com elas, então você tampouco é uma pessoa. Você é como elas e é capaz de fazer as mesmas coisas que elas. Isso ocorre porque os demônios não só enganam as pessoas, como também prejudicam uns aos outros. Essa é a natureza de um demônio. Vendo como você foi escolhido por Deus e pertence à humanidade que Deus criou, como os demônios poderiam não importunar você? Como poderiam não machucar e enganar você? Eles prejudicam todos. Eles fazem mal uns aos outros, de modo que serão ainda mais impiedosos em não deixar as pessoas em paz. Isso demonstra que este mundo e esta humanidade são demoníacos e estão inundados por completo com os atos de Satanás. É incrivelmente difícil ser uma boa pessoa e também é incrivelmente difícil ser apenas uma pessoa comum que não quer ser dominada por ninguém. Você tenta evitar isso, mas não consegue. É assim que o mundo é. Desde saber o suficiente para ser capaz de começar a escola, entrar na sociedade e começar a trabalhar, todo o percurso até a morte. Quem nunca foi dominado na vida ou enganado e perseguido? Com certeza não existe ninguém assim. Por mais habilidoso ou capaz que você seja, sempre haverá alguém mais formidável que você para dominá-lo. A diferença, no entanto, é que cada um tem filosofias diferentes de vida. Algumas pessoas suportam a diversidade e se resignam, mas outras são diferentes. Após terem sido enganadas muitas vezes, terem sido intimidadas a ponto de não aguentarem mais e terem sofrido muito severamente, emoções como o ódio e a raiva surgem nelas e elas odeiam a humanidade e a sociedade. Uma vez que você tenha visto claramente a essência e a natureza daqueles que o prejudicaram, que tenha visto que a essência deles é a dos demônios, o ódio e a raiva que você sente não são mais direcionados às pessoas, mas aos demônios. E seu ódio não fica diminuído então? Seu ódio diminui um pouco. E qual é a vantagem de estar um pouco diminuído? É que, quando você encontrar esse tipo de situação de novo, você não ficará emotivo de novo e não considerará a situação de maneira impetuosa. Em vez disso, você vai considerar, discernir e abordar a situação de maneira correta. Usando as palavras de Deus e a verdade, você vai considerar aqueles que mais uma vez lhe causam dano do ponto de vista da consciência e da razão da humanidade e usará a maneira que Deus lhe ensinou, o modo e os princípios que Deus lhe disse ao abordar essas pessoas. Quando você abordar essas pessoas da forma que Deus lhe disse, o ódio e a raiva não surgirão em você de novo. Mas em vez disso, você vai conhecer a corrupção da humanidade, vai conhecer a face dos demônios e vai confirmar e verificar que as palavras de Deus
são a verdade de uma forma muito mais profunda e progressiva. Quando você usa as palavras de Deus e o modo que Deus lhe disse, a maneira que Ele lhe ensinou para ver uma questão como essa, então essa questão não só não prejudicará você outra vez, não só não fará com que seu ódio e sua raiva se aprofundem, como também, ao contrário, fará com que o ódio e a raiva no íntimo de seu coração diminuam gradualmente. E, à medida que você experimentar esse tipo de questão repetidas vezes, sua estatura crescerá e seu caráter mudará.